Olá! Vamos então para o nosso 10º e último vídeo, ainda no tema de direito de família e das sucessões. E aqui a gente vai falar sobre regime de bens no casamento e na união estável, mais impactos na sucessão. Então, um mini currículo, vamos lá. Bom, no vídeo 9, a gente falou sobre os 5 regimes de bens, que atualmente a gente tem vigendo aqui no Brasil. Então, comunhão parcial de bens, que é o regime legal, aquele que vai vigorar se o casal não escolher outro. Comunhão total de bens, que é convencional por pacto antinupcial ou contrato de convivência. Separação total de bens, idem. A separação obrigatória, que é aquela determinada por lei. E esse curioso regime de participação final dos aquestos. A gente ressaltou também que é muito importante entender que cada um desses regimes, desses 5 regimes, vai ter impactos, vai ter consequências diversas em um divórcio ou dissolução de união estável, que foi o que a gente falou no vídeo 9, no vídeo anterior, e outras consequências na sucessão. E falamos também que era muito importante nesses regimes a gente entender o que são os bens particulares e o que são os bens comuns, né? E a gente foi passando por todos os regimes, que eu não vou passar novamente, porque é exatamente o que foi gravado no 9º vídeo. Então, até mais ou menos aí o slide 20, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, tá? São os 5 regimes, as previsões legais do que é bem comum e do que é bem particular. No caso do divórcio, o que é bem comum, que vai ser dividido num caso de separação, e o que é bem particular, que não vai ter meação, tá? E para falar desses 5 bens, então, depois de ter entendido bem, né, as 5 situações legais, o que é bem particular e o que é bem comum, para falar de sucessão, a gente tem que vir aqui para o artigo 1829 do Código Civil, que é um artigo bastante complexo, acho que vocês vão concordar comigo, e que diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Então, inciso 1º. Aos descendentes, descendentes são filhos, netos, bisnetos, sendo que os filhos excluem os netos, né? Se você tem filhos, não, os netos não participam. Se você não tem filhos e tem netos, os bisnetos, enfim. Então, aos descendentes em concorrência junto com o cônjuge sobrevivente, aí vale companheiro também, né, na união estável, salvo se o cônjuge sobrevivente, se o casal era casado no regime de comunhão universal, ou no de separação obrigatória, ou no de comunhão parcial, só que aquele que faleceu não tinha bens particulares. Então, essa é a primeira hipótese. A gente está falando aí de herança legítima, de sucessão legítima, de herdeiros necessários, aqueles herdeiros que não podem ser excluídos por testamento e são os que têm direito a pelo menos 50% do patrimônio do falecido, tá? Então, descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo nesses 3 regimes de casamento. Se o falecido não tinha descendentes, aí a gente vai para a segunda hipótese. Ascendentes, né, pai e mãe, em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, nos regimes de separação total e na comunhão parcial em relação a tudo que não entrar na meação. Lembra que na comunhão parcial a gente tinha bens particulares e bens comuns, né? Então aí o que for comum vai ser dividido e o que for particular vai ser herdado, assim como no inciso 1º, os bens particulares. E se o falecido não tinha nem descendentes nem ascendentes, aí vai só para o cônjuge
ou companheiro sobrevivente. Se não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro, aí colaterais, né, primos até 4º grau. E se não tiver colaterais, é herança jacente, vai para o município do falecido. Esse artigo 1829, dito de uma outra forma, pelo enunciado 270 do CJ, é uma leitura, a mesma coisa, só que ao contrário. Então, o artigo 1829, no inciso 1º, só vai assegurar para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente o direito de concorrência, né, o direito de herdar junto com os descendentes do autor da herança, que é o falecido. Então, no regime de separação convencional, aquela separação voluntária, ou se forem casados no regime de comunhão parcial, ou na participação final dos aquestos, no que respeita os bens particulares, não os bens comuns, tá? Então, para tentar ficar um pouco mais claro, depois desse slide aí de como definir a sucessão, a gente vai ver um modelo gráfico de como que isso funciona. Então, vamos imaginar que alguém faleceu, né, foi procurar o advogado, os herdeiros, os sucessores, o cônjuge, o filho, então foram procurar um advogado, e como é que vai ser essa sucessão, né? O que é de quem tem direito de quê, enfim. Então, primeiro a gente precisa saber se o falecido era casado ou vivia em união estável e desde quando, né, o início dessa relação. Segundo, qual era o regime de bens? Foi feita uma opção por algum regime em pacto antinupcial ou em contrato de convivência, ou era o regime legal, né, de comunhão parcial ou de separação obrigatória? O falecido tem descendentes, né, tem filhos, netos, e esses descendentes, eles são do cônjuge ou do companheiro sobrevivente ou não? São de outros casamentos, né? Ele tem, caso não tenha descendentes, ele tem ascendentes vivos, né? Pai, mãe, avô, avó, enfim. Tem testamento? Ele deixou em testamento alguma parte da disponível? Ele já fez alguma doação da parcela do seu patrimônio ainda em vida, como adiantamento de legítima? Porque isso é possível. Eu posso doar, por exemplo, para os meus filhos, que são meus herdeiros necessários, um apartamento para cada um, e colocar que isso é adiantamento da legítima, ou seja, eles estão recebendo antes aquilo que eles só vão ter direito quando eu falecer. Então, esses bens eles têm que voltar, chama colação, eles têm que voltar para o inventário para ser reavaliado o meu patrimônio quando eu morrer, para saber de novo, né, o que vai ser legítimo e o que vai ser disponível. E aí a gente parte, então, tendo essas primeiras perguntas respondidas, a gente vai partir para definir o que são os bens comuns e o que são os bens particulares dessa pessoa que faleceu. Então, no regime de comunhão total, seja no casamento, seja na união estável, segundo o artigo 1829, o cônjuge ou companheiro não é herdeiro necessário, ou seja, ele não recebe herança. O que ele recebe? Meação. Então, como regra, todo o patrimônio, todos os bens desse falecido são comuns, a metade vai para o companheiro ou para o cônjuge, e aí é importante, não vai ser recolhido o imposto ITCMD, que é um imposto que é pago na transmissão causa-mortes, né, na sucessão ou doação. Aí, no caso, não houve essa transmissão, porque a metade já era desse companheiro ou dessa esposa ou desse marido, né, ou companheira. Então, metade é meação, porque os bens são comuns, e da outra metade, você vai ter a metade, né, 25% do total, que é a herança legítima, aqueles que não podem ser afastados por testamento. Então,
esse pedaço tem que ir necessariamente para os descendentes e, se não tiver descendentes, para os ascendentes. Sobre esse pedaço aí se recolhe TCMD. E a disponível, ela pode ter sido doada ou deixada em testamento para o marido, para a mulher, para um dos filhos, para um amigo, para um sócio, enfim. Ou, se não tem testamento, vai seguir o que aconteceu com a legítima. Então, imaginando nesse caso aí que não havia testamento, metade do patrimônio, meação para o companheiro, a outra metade, vamos imaginar que ele tenha, ou ela, 3 filhos, 1/3 para cada um, 1/3 dessa outra metade para cada um, ok? Então, assim é a sucessão na comunhão total, casamento e união estável. Na separação total, é o contrário. O cônjuge ou companheiro, ainda de acordo com esse 1829, ele não tem meação. Por quê? Porque não tem bens comuns na separação total. Lembrando do vídeo 9. Mas ele tem herança. Nesse caso específico, cônjuge ou companheiro é herdeiro necessário. Então, aí na casinha, em regra, a gente tem tudo como bens particulares. E aí, metade vai ser herança legítima. Então, descendentes, e se não tiver descendentes, ascendentes, mais, né, junto em concorrência com o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, que vai receber em qualquer hipótese, né? Porque se não tiver nem descendentes nem ascendentes, vai para o companheiro. Nesse caso, como a gente não está falando de meação, assim, de herança, vai ser recolhido o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, que hoje, 2020, no estado de São Paulo, é de 4%. A outra metade é considerada disponível. Então, ela pode ter sido legada em testamento para o cônjuge ou para um dos filhos, ou ter sido doada em vida, ou, se não tem testamento, ela vai seguir o que aconteceu com a legítima. Então, imaginando a mesma hipótese, um cônjuge sobrevivente, 3 filhos, tá? Cada um vai receber 1/4 da legítima mais 1/4 da disponível, ou seja, 1/4 da herança total, não é? Porque nesse caso que a gente falou, não tinha testamento. Bom, comunhão parcial, sempre o mais complicado, tanto no casamento quanto na união estável. Na comunhão parcial, provavelmente a gente vai ter que fazer 2 casinhas. Uma casinha dos bens particulares, aqueles que não comunicaram, que estão especificados lá nas casinhas do vídeo 9, e outra casinha dos bens comuns, aqueles que comunicaram, também estão especificados na casinha lá do vídeo 9. Então, os bens particulares, eles vão entrar na herança do cônjuge ou do companheiro, e os bens comuns vão entrar na meação do cônjuge ou do companheiro. Então, dos bens particulares, 50% vai ser herança legítima, né? Portanto, herança vai recolher TCMD, e aí vai metade necessariamente para descendentes ou ascendentes, mais o cônjuge sobrevivente, a mesma regra, e a outra metade que é disponível, e a gente está falando só dos bens particulares, que pode ter sido deixado para, enfim, qualquer herdeiro ou alguém que não seja herdeiro. E aí, a casinha dos bens comuns, né, que você vai ter, a gente vai ter 50% do valor desses bens vai ser meação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, e aí, como a gente está falando de meação e não de herança, não vai incidir o ITCMD, e aí do que sobrou, 50%, né, ou 25% da metade do total, vai ser legítima, que aí vai só para os descendentes e ascendentes, não vai para o cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge já recebeu a meação, tá? Então, ele recebe herança
do que é particular, porque aí ele não vai ter meação. No que é comum, ele vai receber meação. E a outra metade disponível, ou seja, pode ser deixado em testamento, mas se não tiver testamento, vai seguir também a legítima, vai para os descendentes ou ascendentes. Então, pegando esse exemplo de um cônjuge sobrevivente, 3 filhos, do que for, e sem testamento, para facilitar um pouco, o que for bem particular vai ser 1/3, 1/4 para cada filho e 1/4 para o cônjuge, né? 25% para cada um. E o que for bem comum vai ser 50% para o cônjuge sobrevivente e os outros 50% divididos 1/3 para cada um dos filhos, tá? É um pouco complicado realmente, a gente precisa consultar várias vezes e tem ainda mais um complicômetro, que é o artigo 1832, que determina que o cônjuge ou o companheiro é um herdeiro privilegiado. O que significa isso? Que o cônjuge sobrevivente, né, se ele tiver descendentes, se o falecido tiver descendentes, o cônjuge sobrevivente ele vai ter que receber necessariamente um quinhão igual ao dos que sucederem, né? Então, por exemplo, são 3 filhos, pegando esse exemplo, são 3 filhos e um cônjuge igual 25% do patrimônio da herança para cada um. Porém, se o cônjuge sobrevivente ele for ascendente, ou seja, ele for pai ou mãe comum dos descendentes, ou seja, pai ou mãe dos filhos do falecido, né, ou da falecida, esse cônjuge sobrevivente ele tem no mínimo 1/4 da herança legítima. Então, imaginando aí 4 filhos e um cônjuge sobrevivente, uma mãe ou um pai desses 4 filhos, da legítima o cônjuge vai receber 12,5%, que é 1/4, né? E os filhos vão dividir o restante por 4, dando 9,375% para cada um. Então, como vocês podem ver, a herança pode ser bastante complexa, né? Inclusive para a gente saber aí o que quinhão cabe para quem, avaliação, enfim. Até por conta, isso foi trazido pelo Código Civil de 2002, né? Não era assim, antes era a mesma regra, tanto para casamento e divórcio como para sucessão, ou seja, o que é comum tem meação, o que não é comum não tem meação e cônjuge não é herdeiro necessário. Então, o Código Civil trouxe essa novidade e trouxe também a possibilidade de se alterar o regime de bens, que antes não era possível, né? Então, alguém que se viu surpreso com essas alterações e resolveu que quer mudar o seu regime de bens, pode mudar dentro dessas condições do 1639, ou seja, formulado por ambos os cônjuges, em juízo, tem que ser judicial, tem que haver indicação do motivo relevante, esse ser de boa fé, não pode ter prejuízo para terceiros ou dos terceiros credores, por exemplo, ou dos próprios cônjuges, e às vezes até se opta por fazer um divórcio para fazer essa partilha de uma maneira mais simples, vamos dizer assim. A alteração de regime de bens tem sido na prática muito complexa, porque depende de muitas certidões que às vezes são difíceis de se conseguir, mas de qualquer maneira, sendo no divórcio, sendo na alteração de regime de bens, é importante que se apresente a partilha dos bens comuns até o momento que for feita a alteração. Então, gente, a gente termina aqui o nosso 10º vídeo, né? Eu vou fazer algumas indicações de bibliografia para quem quiser se aprofundar mais aí de todos os temas que a gente falou desde o nosso primeiro vídeo, né?
A gente tem aí elencados, são 6 livros que eu coordenei ou participei no âmbito do GEF, com vários autores sobre empresas familiares. Num próximo vídeo pequenininho eu vou falar de cada um desses livros, mas está aí a indicação. Eu queria indicar também 2 livros que eu acho fundamentais para quem quer trabalhar com ou quer conhecer mais a governança familiar e a governança corporativa. Um deles é esse de Geração para Geração, Ciclos de Vida das Empresas Familiares, de vários autores. Aqui no Brasil o mais famoso é o John Davis, tá? A gente já tem esse livro traduzido para o português. E um outro livro, que até onde eu sei não tem tradução, mas é um livro bem fininho, que eu acho maravilhoso, chama Family Business Key Issues, do John Ward, e é um livro assim, muito preciso dos problemas e das soluções. Tá? Além disso, o Código de Melhores Práticas do IBGC, que sempre é bacana conhecer, tem várias outras publicações, e o Caderno de Boas Práticas para Empresas de Capital Fechado, né, limitadas SA, que a gente falou, acho que no nosso 3º vídeo. E para quem é advogado, né, super recomendo o Código Civil Comentado, com doutrina e jurisprudência, também de vários autores, um deles o José Fernando Simão, que fez uma apresentação no GEF maravilhosa. E os comentários à lei das sociedades anônimas, são 4 volumes, do professor Modesto Carvalhosa, com quem eu trabalhei, enfim, esse livro é um clássico. E eu recomendo também a Lei das SA Comentadas, do Nelson Eiziric, com quem eu também trabalhei, também tenho muito carinho, mas acima de tudo são todos grandes juristas, também 4 volumes. E então, por hora é só. Se você se interessa por esse assunto, gostaria de seguir o GEF e ainda não faz parte do nosso mailing, manda uma mensagem para o nosso endereço eletrônico que aparece aí na tela e eu vou incluir você na nossa lista para que você passe a receber os nossos vídeos, agenda de encontros e novidades. Sejam muito bem-vindos. Obrigada!